fazendo evangelismo nesta igreja que estamos ajudando, mas também ensinar a igreja a evangelizar, levar a igreja para o evangelismo. Esse é o nosso segundo foco, esse é o nosso segundo objetivo. E terceiro, difundir o evangelismo em outras igrejas. Ao mesmo tempo que a gente ajuda uma igreja, a gente também eu dou um treinamento de evangelismo em outras igrejas. Esse é o nosso trabalho. Então, vou pedir o próximo slide, meu irmão. Aqui em Caxias do Sul, algumas fotos de evangelismo. O nosso evangelismo, irmãos, ele tem duas etapas. A primeira etapa é aquela em que cada um pode fazer, todo mundo pode fazer, de boca em boca, na rua, de porta em porta, pode ser um evento da igreja, onde a igreja sai na rua com os irmãos, distribuindo folhetos, em algum lugar público, mas também pode ser o teu evangelismo pessoal, aonde você vai falar de Cristo com os teus colegas de trabalho, com os teus amigos, com os teus amigos de esporte, ou na faculdade, para os jovens, ou na escola. Então, o evangelismo não é apenas um evento da igreja. Se você foi salvo, o evangelismo é para você. Se você foi salvo, você conhece Jesus e os que estão em trevas não conhecem. Então, você tem uma mensagem para dar para as pessoas. Então, essa é a primeira etapa do evangelismo, onde nós fazemos, cada um faz essa parte sozinho ou toda a igreja juntos. Mas a segunda etapa é essa aqui dessas fotografias, aonde na segunda etapa eu quero chegar na casa da pessoa e aonde através de um estudo bíblico mais profundo, com mais versículos, com mais profundidade, ou com boa teologia, eu vou dar o plano da salvação, que é o mesmo plano da salvação que a gente dá na rua no evangelismo pessoal, mas dentro da casa da pessoa, em um estudo bíblico de 7 lições que eu desenvolvi para essa finalidade. Então, todos esses aqui são pessoas que abriram as portas das suas casas para entrar lá e dar esse estudo bíblico de 7 lições. Uma vez por semana, isso leva, no mínimo, 7 semanas. Eu digo no mínimo porque as pessoas vão fazer perguntas e às vezes a gente tem lá um cronograma de uma folha para dar, cada dia é uma folha, mas a pessoa faz perguntas e eu louvo a Deus por isso, eu quero que eles façam perguntas. Então, quando eles fazem perguntas, eu paro o estudo, respondo a pergunta que essa pessoa tem. As pessoas têm perguntas. Os evangélicos têm perguntas. A gente evangeliza muitos evangélicos. Parece contraditório, né? Evangelizar evangélicos. Mas sim, tem muitos evangélicos que não conhecem o evangelho. Não sabem o que é o evangelho. E eles têm perguntas. Então, meu conselho, para tudo, responde as perguntas deles. Porque muitas vezes lá na sua igreja o seu pastor não responde as perguntas deles. Eles têm perguntas e o pastor não dá uma resposta satisfatória bíblica. Então, irmãos, eu tenho um exemplo, depois eu até vou mostrar a foto desse rapaz, um exemplo de esse estudo que deveria levar 7 semanas, com esse rapaz levou 40 semanas. E eu dou graças a Deus, eu quero que essas coisas aconteçam. Porque é assim que se forma um discípulo, é assim que se faz um discípulo para Cristo, indo na casa, conversando, respondendo perguntas, certo? E fazendo um amigo também. Então essas são das pessoas em Caxias do Sul. No próximo slide, meu irmão, aqui Las Lomitas, lá na Argentina, então, 2024, essa é a primeira etapa do evangelismo, na rua. Eu pegava os irmãos e levava para a rua, na foto lá da esquerda, lá em cima na praça, aqui embaixo também é na praça, nessas duas da direita são com irmãos ao redor da igreja antes do culto. Olha que momento especial para fazer evangelismo antes do culto da manhã. Pega o irmão, vamos caminhar, certo? Ao redor da igreja, uma meia hora antes do culto, conversar com as pessoas, depois voltamos para a igreja. Na próxima
foto, aqui em Las Lomitas agora ainda aquela segunda etapa, dentro das casas, quando a pessoa aceita um estudo bíblico. Então aí alguns exemplos, né? Aquele homem da esquerda lá de cima é o Sérgio. Sérgio para nós, foi ele que ficou 40 semanas, né? Até hoje ele me manda mensagem, nós somos amigos. Ele me pergunta coisas espirituais. E lá na igreja dele, ele se tornou um pregador lá na igreja dele. Ele não veio para a nossa igreja, mas ele se tornou um pregador. E quando eu ia dar o estudo na casa dele, ele vinha, ó, pastor, veja se a minha pregação está boa, né? Então, certo? Na próxima foto, meu irmão, por favor, próximo slide, ainda em Las Lomitas, mais exemplos nas casas. Esse homem da direita embaixo é um brasileiro que eu encontrei lá. Na próxima fotografia, volte uma. E esse homem da esquerda aqui de baixo também ficou bem nosso amigo, ele já veio nos visitar aqui no Brasil 2 vezes. Olha que tremendo isso, né? É maravilhoso. Então, voltando à próxima foto, aqui em Joinville agora, no ano de 2025, as 2 fotografias de cima é aquela primeira etapa, nas ruas. A da esquerda de cima é eu e a Karine, numa parada de ônibus, que a gente descobriu essa parada de ônibus na frente da onde a gente levava o Davi e o Otto para o basquete, lá em Joinville. Então, uma vez por semana a gente levava eles para jogar basquete, no treinamento. E do outro lado tinha essa parada de ônibus, então nós íamos lá. E sempre a gente encontrou, todos os dias a gente se encontrou pessoas nessa parada. Então ali era o nosso ponto de evangelismo em Joinville, onde a gente ia ter que sair de casa mesmo, e a gente aproveita para fazer alguma outra coisa útil para o reino de Deus. A gente poderia ficar simplesmente lá na quadra de basquete olhando, poderíamos, mas a gente aproveitava esse tempo para fazer isso. Na da direita é o tio Domingos, é um irmão ali da igreja de Joinville, também saímos na rua, e aqui embaixo já é o evangelismo, a segunda etapa, nas casas. Esse homem que está comigo aqui à esquerda embaixo é o pastor ali de Joinville, pastor Ricardo. Então nós estávamos aqui fazendo essa segunda etapa na casa dessa família. Aquela moça embaixo ali, ela às vezes, irmãos, a pessoa não se sente, ela não quer ir na nossa casa, é difícil de ir na nossa casa, nem todo mundo tem um carro, às vezes moramos longe da pessoa que a gente evangelizou. A gente tem 3 possibilidades, a gente oferece 3 possibilidades. Ou você vai na minha casa, ou eu vou na tua casa, ou nos encontramos na igreja, certo? Então essa moça aqui, ela preferia se encontrar na igreja, com a Karine. Quando é uma moça sozinha, vai a Karine. Quando é um homem, vou eu, certo? Não há problema de eu e a Karine ir quando é um homem, ou eu e a Karine ir quando é uma mulher. O que não é adequado é eu ir evangelizar na casa de uma mulher sozinho, certo? Então, a gente tem essa maneira de fazer. E aqui, então, essa moça na igreja. Na próxima foto, ainda em Joinville, mais pessoas lá em Joinville, e a igreja daqui está bem parecida, né? Lá com estrangeiros, né? A gente sente o sotaque dos irmãos, uma igreja internacional. Ali em Joinville também começaram a aparecer cubanos. Então essa família, aquele homem da esquerda é um cubano, é um médico aquele homem. Essa da direita são todos cubanos. Esse da direita de baixo são todos cubanos também. Então veja que bênção, né? Começaram a vir os cubanos, nós encontramos um que foi indicando o outro, que foi indicando o outro. E esse homem aqui, esse rapaz de baixo da esquerda, é um jovem que morava perto da nossa casa. Então eu fiz amizade com ele, também estava ali na nossa casa fazendo o estudo bíblico. A próxima foto, meu irmão, aqui agora são curso de evangelismo, que esse é aquele nosso terceiro objetivo do nosso ministério, que é difundir o evangelismo em outras igrejas. Então aqui são algumas igrejas que Deus abriu as portas para eu estar ensinando evangelismo.
Então essas aqui são todas lá na Argentina, lá na esquerda em cima em Las Lajitas, na província de Salta, lá na direita é Joaquim Victor Gonçalves, em Salta também, aqui na esquerda de baixo, na capital, Salta, e lá na direita em Basail, na província de Chaco. No próximo slide, meu irmão. E aqui também, curso de evangelismo, lá em cima, na esquerda, em Caxias do Sul, na nossa igreja mãe, lá na direita, em Pomerode, isso aconteceu na semana passada, essa foto da direita lá. Essa foto da esquerda, em Itapema, aconteceu também recentemente, fazem 2 semanas, e ali em Joinville, onde estávamos ajudando até há 2 meses atrás. Então, na próxima fotografia, meu irmão, aqui a nossa logomarca. E, irmãos, obrigado pela oportunidade de estar aqui mostrando o nosso ministério para vocês, certo? Agradeço a Deus por esse ministério que Deus colocou no nosso coração, de focar no evangelismo, tanto na igreja local, como para ensinar outras igrejas. Se você foi salvo, quero mencionar isso mais uma vez, evangelismo é para você. E nós vamos ver isto agora na pregação da palavra. Eu trouxe uma mensagem, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Eu trouxe uma mensagem que eu quero focar no evangelismo. 2 Coríntios, o nome da mensagem, o título da mensagem é: Ele morreu por você, para que você viva para Ele. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai querido, o Senhor é bom o tempo todo. Reconhecemos Tua graça, Tua bondade em nossas vidas. Até mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Até mesmo quando problemas surgem em nossa vida. Como foi mencionado em uma oração hoje de manhã, pois o Senhor tem propósito para os teus filhos. E os problemas são usados por ti para nos conformar à imagem do teu Filho Jesus. Nós te agradecemos pela tua bondade, pois todas as coisas contribuem para o nosso bem, de acordo com tua santa palavra. Pai querido, nós te agradecemos porque um dia o Evangelho chegou a nós. Te agradecemos por aquela pessoa que o Senhor usou para falar de Jesus para nós, para falar da tua graça, para falar da cruz. Obrigado, Senhor, por isso. Nós também queremos te servir. Pai, que privilégio poder pregar nesta manhã. Eu preciso de ti. Eu peço a tua ajuda. Me usa, Senhor, nesta manhã. Me usa, por favor. Te peço por cada irmão aqui, que o Senhor esteja tirando todas as preocupações, que o Senhor esteja dando um olhar atento para a tua palavra, que todos nós possamos te ouvir nesta manhã. Que o Senhor fale conosco, Pai, através da tua santa palavra. Me usa para isso. Eu preciso da tua ajuda. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja de Corinto é a igreja mencionada na Bíblia que mais deu problemas para o apóstolo Paulo. Era uma igreja absolutamente carnal. Investigando a primeira carta aos Coríntios, nós vemos que tinha pelo menos 4 grupos na igreja, era uma igreja dividida. Tinha um grupo que dizia, nós somos
de Paulo, o outro grupo dizia, nós somos de Apolo. E o outro grupo dizia, nós somos de Pedro. O outro grupo dizia, nós somos de Jesus Cristo. Ou seja, uma igreja que não estava unida. Era uma igreja que havia competição. Que mais? Havia fornicação e falta de disciplina na igreja. Mas não era qualquer tipo de fornicação. Era fornicação tal que Paulo fala assim, que nem entre os gentios se vê. Que era o caso de um rapaz tendo um relacionamento íntimo com a esposa de seu pai. E absolutamente todo mundo sabia disso na igreja, ninguém falava nada. Todo mundo mencionava sobre isso, a ponto de Paulo, que estava longe, receber a notícia disso, né? Então Paulo diz, ele escreve bem assim, eu de longe, como se eu estivesse aí perto, já determino que o tal seja, que tal ato cometeu, seja entregue a Satanás, ou seja, que seja expulso da igreja essa pessoa. Não havia disciplina na igreja. Que mais que havia na igreja de Corinto? Havia invejas, contendas, brigas, não é? Egoísmo. Havia falta de amor, irmãos, porque eles eram egoístas. Havia irmãos processando outros irmãos. E Paulo diz bem assim, como é possível? Não tem ninguém sábio aí na igreja que pudesse resolver essa questão? Vocês não sabem que vocês hão de julgar os anjos? Eu não sei como que vai ser isso, meus irmãos, mas está escrito. E Paulo está dizendo, vocês vão julgar os anjos e vocês levam as suas questões para os ímpios julgarem? E é exatamente isso que acontece. Quando um crente processa outro crente, estão levando para os que estão nas trevas julgarem a questão. Que mais? Havia casos, aparentemente havia casos de prostituição, que Paulo tem que tratar sobre isso. Então, lembrando, Corinto era uma cidade portuária, onde haviam muitos navios chegando, muitos trabalhadores de fora. Esses homens procuravam as casas de prostituição. Haviam muitas prostitutas, portanto, na cidade. Haviam casais se separando. Por isso que Paulo tem que escrever sobre o casamento. Você investiga lá, por que será que Paulo está escrevendo essas coisas a respeito de se pode se separar ou não se pode separar, quando que se pode separar? É justamente porque os irmãos estavam perguntando essas coisas para Paulo. Que mais? Haviam irmãos comendo alimentos sacrificados aos ídolos nos templos pagãos, o qual Paulo chama que como se eles fossem os fortes, né? Por que que eles eram fortes, né? Aparentemente, entre aspas aqui, porque eles tinham um bom entendimento teológico de que aqueles deuses pagãos não são nada. Eles nem são deuses de verdade, são falsos, são imaginação das pessoas. Então, eles não se importavam de ir comer uma refeição nesses templos pagãos. Paulo corrige isso. Paulo diz, vocês não sabem que ao fazer isso, vocês estão trazendo uma pedra de tropeço para aqueles que não têm esse entendimento todo, para os que são mais fracos? E é exatamente isso que acontece. Haviam então casos de idolatrias, murmuração, havia confusão e desordem no culto. Havia confusão sobre os dons espirituais. Paulo diz que a igreja de Corinto não faltava nenhum dom. Que tal isso, irmãos? Não, todos os dons espirituais tinha ali naquela igreja. Porém, eles usavam esses dons não para edificação do reino, não para edificação da igreja, usavam de forma egoísta para a sua própria edificação, para a sua própria glorificação. Eles eram egoístas. Eles tinham um entendimento errado sobre a ressurreição, o que Paulo tem que tratar um capítulo inteirinho, que é 1 Coríntios capítulo 15, um capítulo inteiro falando sobre a ressurreição dos mortos.
E aparentemente também eles estavam aceitando as falsas acusações contra Paulo, o que explica o fato dele ter que defender o seu ministério durante vários momentos dessa carta de 2 aos Coríntios. Então, quando você está lendo 2 aos Coríntios e você vê Paulo defendendo o seu ministério, é por causa disso, porque falsos mestres estavam trazendo uma dúvida sobre o seu apostolado. Como, será que esse homem é de Deus mesmo? Será que ele é um apóstolo mesmo? Então ele tem que defender o seu ministério. Então, vocês perceberam, era uma igreja carnal. Eles eram carnais e estavam vivendo para si mesmos. Isso vai ser importante para a nossa meditação agora. No capítulo 2 Coríntios, no capítulo 5, esse capítulo, Paulo está chamando a igreja para viver para Deus, para obedecê-lo, para honrá-lo. E nós vamos começar a nossa meditação no versículo 14, tendo isso em mente. Diz assim no versículo 14: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram. Quem é esse que morreu por todos? Jesus. Jesus, lá na cruz, foi lá morrer pelos nossos pecados. Ele foi morrer por pessoas que seriam perdoadas. E então, Paulo diz, é como se nós estivéssemos morrendo lá. Mas na verdade foi Cristo. Cristo que estava morrendo no nosso lugar. Versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse é o motivo de Jesus ter ido lá na cruz morrer pelos aqueles que serão salvos. Para que você, se você foi salvo, para que você não viva mais para si mesmo. Entenda uma coisa, antes de conhecer Jesus, nós estávamos em trevas, todos nós. Um bebê, irmãos, já nasce na condição de pecador. Um bebezinho, no primeiro dia, ele já nasce com pecado. Isso explica por que bebês morrem, às vezes, no dia do parto. Porque o salário do pecado é a morte. É necessário pecado para poder morrer. E quando esse bebê cresce e se torna uma criança, depois um adolescente, depois um adulto, é uma pessoa que está vivendo com esses pecados, eles começam a se manifestar. Então imagine, o bebê nasceu com pecado. E à medida que ele cresce, o pecado vai se manifestando. E quanto mais vida tem, mais vai se manifestando esse pecado. Começa com mentiras, depois pequenos roubos, depois adultério, todo tipo de fornicação, todo tipo de mentira, engano, maledicência. Essa é a vida de uma pessoa sem Jesus. Essa é a vida normal de uma pessoa que está nas trevas, que é cego, que é conduzido por suas vontades. E são vontades pecaminosas. São vontades que desagradam a Deus. A vontade do homem sem Deus, ela é contrária a Deus. Ele quer pecar. O homem que não se importa com Jesus,
ele quer pecar. Na verdade, ele não tem essa palavra, hoje eu vou pecar. Ele simplesmente ignora Deus, ignora o fato de que a sua vida é uma vida de pecados. Ignora. Ele anda no rumo dos seus próprios desejos. Essa era a nossa vida, irmãos. Mas um dia, o Evangelho chegou para você. Se você foi salvo, um dia o Espírito Santo abriu os teus olhos. Se revelou Jesus para você. Se você foi salvo, olha só o milagre que aconteceu. Aconteceu um milagre. O Espírito Santo revelou o Evangelho para você. O Evangelho chegou para você através de alguém, através de um folheto, alguma coisa, uma pessoa, e o Espírito Santo revelou Jesus. Você viu Jesus, você creu em Cristo como teu Salvador e teu Senhor. E a partir daquele momento, duas coisas aconteceram naquele momento. Uma, você ganhou o bilhete para o céu. No dia da tua salvação, aquele pecador que estava destinado ao inferno, ganhou um bilhete para o céu. Mas não é só isso. Não é só isso. O poder do Evangelho não é apenas de dar para você vida eterna. Sim, isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é espetacular, ter vida eterna. Mas também é o fato de Deus começou naquele dia, transformando a tua vida. Você já pensou assim? Deus não quer apenas te dar o bilhete, Ele quer transformar a tua vida. Antes você era um trapo imundo, vivendo para os teus desejos egoístas. E agora, Deus vai fazendo em você uma nova criatura, transformando essa vida, transformando a velha vida na imagem de seu Filho Jesus. Então, por isso, Ele morreu por todos, versículo 15, mais uma vez, para que os que vivem, para que aqueles que foram salvos, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É esse o propósito de Deus para a tua vida. Deus não quer mais que você viva apenas para você. Deus quer que você viva para Ele. Deus quer que você viva para a glória dEle. E quem está falando isso aqui era um homem, Saulo, que antes de conhecer Jesus, Saulo de Tarso. Esse homem, ele tinha todo o prestígio que uma pessoa pode desejar ter no campo religioso. Veja bem, Saulo de Tarso, ele era filho de pai e mãe judeus, portanto, era judeu de judeus, como ele diz. Ele era da tribo de Benjamim, e essa era uma tribo importante para Israel, porque quando a gente volta lá no passado, e houve aquela guerra civil lá com o filho de Salomão, e que houve a separação dos reinos, o reino do norte e o reino do sul, apenas duas tribos ficaram fiéis à linhagem do rei Davi, Benjamim e Judá. Então, quando Saulo de Tarso diz assim, eu era da tribo de Benjamim, ele está trazendo essa memória, eu sou de uma das tribos importantes. Que mais? Esse homem era fariseu, que eram considerados zelosos da palavra, respeitados por muitos. Não apenas isso, mas ele diz, eu era zeloso como poucos da minha idade. Ele estudou aos pés de Gamaliel, importante rabino judaico, respeitado também. Então Saulo foi crescendo na sua carreira religiosa, a ponto de ganhar documentos, cartas das autoridades judaicas para perseguir cristãos. O que ele fez quando você verifica Atos capítulo 8. E a ponto de ir para outra cidade, ele estava indo a Damasco, para quê? Qual era o objetivo dessa viagem?
prender cristãos, como ele diz, se eu achar alguns daquele caminho, que eu os leve presos. Vocês percebem que o homem que ele estava andando contra Jesus, naquela viagem, Jesus lhe apareceu, uma forte luz lhe apareceu, lhe fez cair ao chão e ficar cego. E dessa luz era Jesus. Jesus falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E ele falou: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, irmãos, aconteceu a salvação de Saulo. Ele creu em Jesus. E ele creu em Jesus, e em pouco tempo depois, ele se tornou um propagador do Evangelho, um pregador do Evangelho. Ele pegou todo o seu currículo maravilhoso que as pessoas buscam. O homem que está em trevas, ele busca a glória de outros homens. Ele busca o aplauso. Ele busca o reconhecimento. É por isso, irmãos, que as redes sociais, Facebook, Instagram, tudo tem tanto sucesso, porque é a vitrine onde todos podem aparecer. Nós queremos a curtida, nós queremos o aplauso, nós queremos que passe adiante a nossa mensagem, queremos ser conhecidos. Saulo tinha tudo isso, ele tinha, mas ele pegou, amassou tudo, jogou na lata do lixo e ele disse: tudo isso aqui era escória por causa de Cristo. E eu quero que vocês vejam o quanto que esse homem, de verdade, ele deixou de viver a sua vida egoísta que tinha e começou a viver para Jesus. Esse homem que está escrevendo aqui, ele tem autoridade para falar isso para nós. Então, eu convido vocês para abrir ainda aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículos 23 em diante. 2 Coríntios 11, 23 em diante. Olha o que diz ali. Diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Ó, veja bem, ele está defendendo o seu apostolado, certo? Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 5 quarentenas é 200 açoites, menos um, 195 então. Por causa de Jesus, depois que ele conheceu a Cristo, que ele recebeu açoites. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite, um dia passei no abismo, que pode ser uma referência para uma noite, um dia no mar. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos gentios. Veja bem, esse homem começou a ser perseguido por judeus e gentios. Não tem aquele ditado, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, tem algo assim, né? Estava ali ele, se eu vou para a minha terra, eles me perseguem, aqui fora eles me perseguem também, por causa de Jesus. Que mais? Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Versículo 27, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Será que esse homem estava vivendo uma vida egoísta? Não estava mais. Esse homem estava vivendo para Jesus, mesmo enfrentando perigos por causa de Jesus, sofrendo dores por causa de Jesus e se preocupando com cada irmão. Você lê as cartas de Paulo, ele menciona nomes muitas vezes. Ele sabia dos irmãos, da vida dos irmãos, ele se preocupa com cada um dos irmãos.
Versículo 29. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guarda às portas da cidade dos Damascenos, querendo me prender. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Alguém aqui já teve que fugir de uma cidade por causa de Jesus? Eu creio que não. Por causa de Jesus, fugir de uma cidade, os guardas, a polícia está atrás desse homem por causa de Jesus. Podemos voltar lá para o nosso texto de 2 Coríntios, irmãos? Ali do versículo capítulo 5. Volte lá no capítulo 5. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora versículo 16. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. O que Paulo quer dizer? Daqui em diante nós não conhecemos mais as pessoas da mesma forma que conhecíamos antes de conhecer Jesus. E daqui por diante nós também não conhecemos mais Jesus da mesma forma que antes de conhecê-lo. As pessoas aí fora, elas têm alguma opinião sobre Jesus. Elas creem alguma coisa sobre Jesus. Até que então o Evangelho chegue para elas e elas verdadeiramente são salvas. A mudança, existe uma mudança de opinião de quem é Jesus agora. Existe inclusive uma mudança de opinião de quem são as pessoas. A forma de ver o mundo muda. É o que ele diz no versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus começa a renovar a tua mente. Deus começa a renovar os teus pensamentos. Deus começa a renovar os teus planos, os teus projetos. O teu projeto de vida começa a ser renovado. A tua vida começa a ser transformada. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por Jesus Cristo. Sim, Ele nos reconciliou com Ele. Atenção, todo aquele que não conhece Cristo está em trevas e está morto, é um inimigo de Deus. Atenção para esse detalhe. Pense nos teus parentes que não conhecem Jesus. Eles são inimigos de Deus. Eles já nasceram nessa condição. Deus, quando nos reconciliou consigo mesmo, nós éramos inimigos, e Ele vem através do Evangelho e agora nos trouxe para perto de si, somos amigos. Nós éramos alvo da sua ira, e agora somos alvo do seu amor. Somos filhos, antes não éramos filhos. Todo aquele que o Espírito Santo revela Cristo e faz crer em Jesus, e essa pessoa se aproxima de Jesus e crê em Jesus e o recebe como seu Salvador, essa pessoa é transformada e agora é um amigo de Deus, é um filho de Deus. E diz aqui a continuação do versículo 18, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que tremendo isto. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós
a palavra da reconciliação. O ID, meus irmãos. Vocês lembram do ID? Que Jesus falou para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, quando você fala de Cristo para outra pessoa, você está colocando em prática esse ministério da reconciliação que Deus deu para todo crente. Eu já li livros de aconselhamento aplicando esse versículo de forma errada, aplicando como se nós temos um ministério de reconciliar pessoas através do aconselhamento bíblico, mas não é. Se você ler com carinho aqui, é reconciliação de Deus com o ímpio, de Deus com a pessoa, através do Evangelho. Olha, versículo 20: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Você está falando para inimigos de Cristo, para inimigos de Deus. Por favor, se reconcilie com Jesus, se reconcilie com Deus, para inimigos através do Evangelho. Creia em Cristo, se arrependa dos teus pecados, creia em Cristo, será salvo. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, esse é Jesus, o fez pecado por nós. Que história é essa? Como é que é isso? Como é que ele o fez pecado por nós? O que isso significa? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Irmãos, naquele dia lá na cruz, Jesus primeiro, antes de falar da cruz, Jesus foi o único ser humano que já nasceu sem pecado. Porque Ele é Deus, que se fez carne. O pecado de Adão vai passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, por gerações, como um vírus. E esse vírus é interrompido em Maria. Sim, ao nascer de uma mulher virgem, Jesus não recebe a semente do homem que vai passando de pai para filho. Jesus nasceu sem pecado, concebido pelo poder do Espírito Santo. Um bebê sem pecado. O único bebê sem pecado. E esse homem, esse bebê cresce. Ele cumpriu absolutamente todas as exigências da lei de Deus. Todas. Viveu sem pecado. E chegando naquele dia lá na cruz, ele foi lá para morrer. Agora, uma pergunta: como é possível um homem que é Deus, que não tem pecado, como é possível morrer? Porque o salário do pecado é a morte. Para morrer tem que ter pecado. Naquela cruz, Jesus recebeu o nosso pecado, irmãos. Ele recebeu o nosso pecado. Era o meu pecado que estava ali, era o teu pecado que estava ali, se você conhece Cristo como teu Salvador. Ali nele, na sua pessoa. Aquele, diz aqui o versículo, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Ele estava lá morrendo, sim, ele morreu por minha causa, por tua causa, aquele que não tem pecado. O nosso pecado estava sendo lançado sobre ele, para que nós recebamos a justiça dele. Eu e Jesus, nós trocamos coisas. Eu dei coisas para ele, ele me deu coisas. O que eu dei para ele? Pecado. Sim, pecado. O meu pecado, o meu, foi lançado nele lá na cruz.
ele foi contado como um pecador. O meu pecado foi atribuído para ele. Foi isso que eu dei para ele. O que ele deu para mim? A sua justiça. A sua justiça foi atribuída para mim. Sim, todo aquele que crê em Cristo como seu Salvador, ele é contado, ele é justificado, contado como justo, declarado justo sem ser. Que coisa, que milagre! Declarado justo sem ser de verdade justo. Declarado justo. Você já pensou isso? Qual é a diferença? A diferença é que para você ser justo, você tem que cumprir toda a lei de Deus, sem nunca quebrar um ponto. E nenhum de vocês consegue. Mas ser declarado justo é com base na obra de Cristo, para todo aquele que o recebe como seu Salvador. Por nós, diz aqui, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que notícia maravilhosa que é o Evangelho, irmãos. E você tem este ministério, o ministério da reconciliação, através da pregação do Evangelho. Amém? Que tal nós começarmos, como crentes, a desenvolver esse ministério? Porque o evangelismo é para todos. Alguns têm o dom de evangelismo. Sim, é verdade. Esses vão se aprofundar com mais eficácia. Mas evangelizar, falar de Cristo, é para todo crente. Todos vocês, sem exceção, podem dar um folheto da igreja com o plano da salvação. Todos vocês podem falar, olha, deixa eu te dar o meu testemunho de salvação, porque isso é fácil. Todos vocês podem fazer um convite para a igreja, podem falar de Jesus para alguém. Vamos terminar orando? Pai querido, nós reconhecemos nesta manhã a Tua graça sobre nós. Nós reconhecemos que nós não merecemos o Teu favor. Reconhecemos que Te ofendemos com nossas ações, com nossas palavras, com nossos pensamentos. E mesmo assim o Senhor se revelou para nós. Obrigado, Pai. Obrigado pela doce salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor. Pai querido, nós vimos hoje que o Senhor morreu por pecadores, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos. Nesta manhã nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós te pedimos perdão pelo nosso egoísmo. E se temos vivido somente para nós mesmos, nós queremos nos arrepender disso. Nos ajude. Nós queremos te servir, Pai. Por favor, ajuda-nos. Mostra-nos como. Nos abençoe. Nos abençoe, Pai, na luta contra o nosso próprio pecado. Nos abençoe a negar as nossas vontades. Nós te pedimos como salvos, pois a velha natureza ainda está aqui, Senhor. Nós sabemos, cremos e confiamos que não podemos jamais perder esta salvação que o Senhor nos deu. Mas a velha natureza ainda está aqui. O pecado, ainda existe luta, Senhor, para te obedecer. O pecado ainda está aqui. Apesar de ter sido completamente lavado, de termos sido completamente lavados, e sabemos que um dia o Senhor vai nos dar um corpo novo, sem pecado, mas até lá, Pai, nos ajude nesta luta. Nos ajude nesta luta para te obedecer. Pedimos o teu favor sobre nós. Pai querido, eu também te peço, se tem alguém aqui nesta manhã que não te conhece como Salvador, a mensagem do Evangelho foi dada hoje. Peço que o Senhor esteja
falando ao coração, trazendo arrependimento e fé em Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, pedindo tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém.